Você sabe o quanto você precisa vender e receber para pagar o seu custo fixo? O que é o ponto de equilíbrio e por que todo empresário precisa saber calcular? O ponto de equilíbrio, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Às vezes o empresário ele está com um descompasso de fluxo de caixa e a gente pergunta para ele assim: você sabe o quanto você precisa vender e receber para pagar o seu custo fixo? E a maioria não sabe. Às vezes, ele está com um problema ali de descompasso de caixa. O que seria esse descompasso de caixa de uma forma geral, né? As entradas, as receitas são menor que as despesas. Então, eu fecho ali de forma negativa. E isso pode estar acontecendo porque eu não atinjo o meu ponto de equilíbrio. Então, eu não tenho faturamento e receita o suficiente para cobrir minhas despesas fixas. E a gente tem alguns modelos de ponto de equilíbrio, eu vou dar o exemplo de dois, que a gente tem o ponto de equilíbrio operacional ou contábil e o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio contábil ali, operacional, ele vai me dizer o quanto eu preciso faturar ou receber para que eu possa pagar todas as minhas despesas. Então, eu preciso elencar todas as minhas despesas fixas, em termos de valores mesmo, e eu preciso ter ciência de quanto é o meu percentual de despesa variável, porque basicamente a gente precisa dessas duas informações para poder calcular o ponto de equilíbrio. O percentual de despesa variável, que aí eu vou considerar ali o meu custo da mercadoria vendida, o meu custo do serviço, né, que eu presto, impostos, a minha alíquota de imposto, né, e outras despesas que têm a ver com a produção ou com a venda de mercadoria. Então, eu formo ali meu custo variável e o meu valor exato das minhas despesas fixas. Então, no meu ponto de equilíbrio contábil, o que eu faturar vai ser para equilibrar. Eu não estou falando de lucro. Eu estou falando que o que entrou pagou as minhas despesas. Não tive lucro. É melhor o zero a zero ali do que um descompasso de fluxo de caixa, do que uma despesa ser maior do que uma receita. Então, é essencial você conhecer esse ponto de equilíbrio. O outro, que é o ponto de equilíbrio econômico, é pensando no que você deseja de lucro. Então, a gente faz uma projeção do lucro. Além de pagar suas despesas fixas, eu quero ter X valor de lucro. Aí a gente calcula esse ponto de equilíbrio para você, de fato, obter esse lucro. É, eu fiz uma distinção entre receber e vender, porque mesmo que eu estou, por exemplo, na região metropolitana de Goiânia, eu não trabalho com fiado, né, com aquela venda a prazo, que normalmente a gente venda muito no interior, mas se eu não faço antecipação de cartão, se eu não tenho antecipação dos recebíveis, então o que eu vendo vai ser diferente do que eu recebo. Então, se eu vendo uma mercadoria em 10 vezes no cartão e não faço antecipação dela, eu vou receber em 10 parcelas. Então, por isso, empresário, veja quanto que a sua receita representa, que você recebe por mês, representa do seu faturamento, para poder, de fato, fazer esses dois cálculos, o quanto eu preciso vender e o quanto eu preciso receber para eu poder ali tentar fechar o meu caixa no mês.